Boa tarde, senhores. Estamos lá com mais um programa Cidade Revista. No programa de hoje vamos conversar com o secretário de Saúde, senhor Agostinho Bespalês. Agostinho, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Boa tarde, Vicente. Eu que agradeço e agradeço a população, o pessoal que nos assiste pela Band, o programa Cidade Revista. E estamos à disposição. Olha, Agostinho, eu queria começar... Bom, primeiro é o seguinte, você tem 5 meses agora, né? Exato. Então, 5 meses. 5 meses. Eu me lembro de ter conversado com você ainda lá na Rádio Band, mas você estava acabando de entrar, tinha lá dias. Dias, exato. Realmente não ficava muita coisa para perguntar. Hoje, cá entre nós, eu ainda acho 5 meses perto de zero para um mandato de secretário de saúde. A meu juízo, o melhor seria, por exemplo, digamos que o Hermes ficasse 4 anos e você fosse o secretário nesses 4 anos e ele se reelegesse, você ficasse os outros 4. Eu digo isso porque é preciso tempo para você implementar programas, ter respostas da população a esses programas e sabe-se também que é muito lento o processo na esfera pública. Questões que você concorda são questões que você tem que tratar no Estado e até no governo federal, e isso anda devagar. Por isso é que eu digo que 4 anos ou 8 acaba que não é pedir muito. Mas nós vamos conversar sobre os seus 5 meses. Vamos lá. Eu queria começar pelo seguinte, você teve uma reunião agora, nessa última semana que passou, você ficou em Cuiabá uma semana com o secretário de Saúde de todo o Estado do Mato Grosso. Eu queria que você falasse sobre essa reunião lá e, muito principalmente, se houve alguma questão em especial para Juína. Nós teve o encontro de secretários anuais, né? Todo ano tem esse encontro lá em Cuiabá, com os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Esse ano nós tivemos a presença de em torno de 90% dos secretários, porque nem todos têm essa disposição. Também ou acaba em cima da hora, acaba não podendo participar. E tivemos também a eleição do COSEMES, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Mato Grosso, né, a qual da nossa região eu sou o representante. Fomos eleitos, eu sou o representante de toda a nossa região, como vice, né, que nós falamos vice-regional do COSEMES. Então eu já venho há alguns anos participando desse grupo, dessa equipe, então mantive, né, continuou entre a nossa região, fui o eleito para continuar representando os mesmos. A eleição é feita entre os secretários? Eles é que votam? Isso, entre os secretários. Né, da nossa região, cada região elege o seu representante, e bem como presidente, vice-presidente e secretário executivo, nós elegemos lá, é formada a chapa e cada um vota em qual achar melhor. Entendi. Agostinho, deixa eu só te interromper, porque me surgiu aqui uma dúvida. É possível afirmar que com esse cargo, isso é um cargo eleito democraticamente pela maioria, é possível você, como é que eu diria, alavancar decisões, alavancar algumas questões que fossem benefício para a nossa região? Sim, isso daí nós representando a região, nós temos um acesso melhor à Secretaria Estadual de Saúde, bem como ao Ministério da Saúde. É o que eu imagino. Né? Então, assim, nós somos uma equipe que na CIB, Comissão Intergestores Bipartite, que é o Estado com os municípios, nós representamos todos. Então, hoje, se Colniza tem uma dificuldade, o representante que defende sou eu. Se Cotriguaçu tem um problema, Aripuanã, Castanheira, eles nos passam, né, no caso, passam para mim, no colegiado intergestor regional, que é aqui em Juína. Em Juína, eu pego todas as informações e levo a Cuiabá. Então, isso na bancada, né, numa mesa redonda com o secretário de Estado, cada região vai solicitar e vai criticar ou vai cobrar a sua particularidade, bem como o bem comum do Estado de Mato Grosso. Entendi. Talvez seja correto afirmar que no momento em que você está negociando as questões diversas, você está falando para um bloco e não somente para o município de Juína. E isso, parece que é isso que estamos falando, acaba sendo aí motivo de mais poderio, digamos assim, no seu contato, nas suas relações com o poder público. Porque assim, algumas questões, Vicente, como eu havia falado
na Band FM, nós tivemos uma dificuldade enorme perante o estado de Mato Grosso. Né? Essa equipe do COSEMES, nós sempre trabalhamos para que pudéssemos conquistar o melhor para nós. Né? Ter esse melhor encontro de informação com o órgão público. Porém, nós sempre fomos deixados de lado. Nunca deixamos de brigar. Certo? Então, todo aquele descaso que ocorreu na gestão anterior do governo estadual, todos os meses nós cobrávamos. Cobrávamos e cobrávamos. A nossa força entre COSEMES, um conselho de secretário, ela é tão grande que nós conseguimos afastar o secretário de Estado. Então, assim, tudo que nós cobrávamos, ele acabou tendo, de certa forma, um medo em relação a nós, porque nós sempre batemos firme, né, nessa cobrança. Então, assim, por outro lado, agora com a nova gestão, nós já temos uma reciprocidade maior da Secretaria de Estado de Saúde. Isso é o que eu ia dizer. A mudança do governo do Estado pode ter favorecido a essa interlocução, imagino, na medida em que, eu me lembro que eu conversei com o Hermes, o prefeito ele disse que ele apoiou o Perutax. Exato. Ainda que não sendo do mesmo partido. Exato. E eu comentei isso com ele, por que você não... Falou, olha Vicente, eu fui o único que apoiei, e agora ele venceu as eleições, eu acho que isso pode ser bom para a cidade. Vamos dizer, parece-me que na prática isso começa a se materializar, disso que estão falando, né? Exatamente. Então, assim, Vicente, até pela própria conduta do governo, que eu pude perceber em Cuiabá esta semana, parou aquela história de prioridade ser só os municípios ao torno da capital. Nós hoje somos prioridades para o governo do Estado. Porém, desde o início da sua gestão, o governador Perutax, ele emitiu um documento, um decreto, pedindo 100 dias de ausência total de aquisições, de contratos, pediu-se 100 dias para organizar a casa, certo? E nós vimos que isso ele já começou a fazer. Claro, existem algumas situações que ainda nós precisamos mudar, sem sombra de dúvida, precisamos. Tem o seu tempo. Questões de saúde, não podemos esperar muito, né? Então 100 dias já seria um caso complicado para parar o serviço. Porém, muitas coisas melhoraram perante o governo do Estado. Então, hoje nós temos liberações de exames especializados com menor prazo, coisas que antes demoravam de 120 a 160 dias, hoje com 30 dias está sendo liberado, porque teve um investimento maior na capital, né? Então, assim, hoje ele começou por esse lado, porque Cuiabá, hoje o Estado do Mato Grosso, tudo termina em Cuiabá. Tudo. Dos 141 municípios, tudo cai em Cuiabá. Né? Eis a importância de hospitais regionais com atendimento de maior demanda. Porém, isso não é uma questão fácil de ser resolvida, porque nós estamos falando de estrutura física, nós estamos falando de equipamento, de mão de obra, equipe técnica. Então, tudo isso para muitos parece ser fácil. Podemos resolver aí com 30 dias nós resolvemos isso. Não, infelizmente não é. Agostinho, como é que você vê essa centralização de decisões em Cuiabá? Isso não seria mais prático a gente ter, digamos, regionais com poder de decisão num estado deste tamanho? Eu falo isso em relação ao governo do Mato Grosso, mas nós sabemos que se você vir a federação, ela também é absurdamente centralizadora, o que impede gestões mais rápidas, mais precisas, mais seguras até, porque você tem tudo em Brasília e isso acaba chegando aos pedaços nos estados. Você que participa, foi eleito, você vê alguma tendência de que haja uma diminuição desse poder concentrado só em Cuiabá? Sim, nós recebemos a prévia informação, que ainda não está 100% concretizado, mas creio, analisando até com os colegas secretários, que isso vai ser efetivado, esperamos que até o meio do ano. O quê? O Estado, todas as regiões de saúde, inclusive a nossa, nós estamos fazendo um levantamento de tudo que nós temos a oferecer e o que nós precisamos financeiramente falando. Esse plano vai ser apresentado
para a Secretaria Estadual de Saúde, que é essa a intenção do governo hoje. Ele vai investir. Então, se eu tenho capacidade, por exemplo, o nosso hospital ele tem capacidade de realizar 10 cirurgias por dia. Isso vai ser calculado o físico e o financeiro. Então, com a minha capacidade instalada, o que eu posso fazer? X, então vai dar lá, não sei, supomos aí 10 mil ao dia. Perfeito, ele vai ver a disponibilidade orçamentária do Estado e vai investir no município de Juína. Então, assim, nós somos referência desde 1996, o município de Juína. Então, desde então, o Ministério da Saúde começou a repassar o recurso e o Estado também. Porém, nós não podemos esquecer que nós temos uma tabela SUS defasada desde então. Esta aí é o desastre maior. Isso, essa nós temos ela defasada desde 1998. Então, o valor de um procedimento naquela época jamais irá se condizir com a realidade hoje, né? Então, assim, nós temos vamos passar isso para o Estado e é assim que o Estado pretende desmembrar. Por quê? Saúde, como eu havia falado, nós não podemos esperar. Não tem jeito. Certo? Então, por exemplo, seria interessante a reestruturação, um novo hospital no município de Juína, maravilhoso, aumentar o número de leitos, número de atendimentos, porém, qual o prazo para que isso se concretize? Certo? Então, é como o senhor havia falado no começo, né? Existem as burocracias públicas, né? Porém, mesmo se fosse uma instituição privada. Então, nós estamos falando de uma área grande, né? Um hospital, por exemplo, Juína tem a planta de um hospital com 160 leitos aprovado pela Vigilância Sanitária. Porém, não podemos esquecer da fase sazonal do nosso município, da nossa região, que em vez de 12, nós temos aí 7 meses para dizer que podemos trabalhar com construção. Então, 7 meses para uma estrutura dessa, no mínimo aí 3 anos de construção para concluir essa obra. Aí muitos falam, o difícil é construir. Aí eu volto a falar, não é o difícil construir. Porque uma estrutura dessa, hoje, foi orçada em torno de 8 milhões de reais. Porém, para equipar toda essa estrutura, eu tenho um orçamento prévio de, no mínimo, 12 milhões, só de equipamentos. Um total de 20 milhões. Exato. E hoje, né, com toda essa crise nacional, esses problemas políticos e corrupções, o dólar, de novo, ontem fechou a R$ 3,18, né? Então, se nós lembrarmos, todos os equipamentos hospitalares são cotados em dólar. Né? Então, com isso, o valor é extremamente alto. E vocês acabaram tendo um aumento vigoroso no orçamento sem mexer na planta, só da variação cambial. Com certeza. Então, assim, muitos falam, o problema é lá em Brasília. Não afeta diretamente ao nosso. Claro, geral. Senhores, estamos conversando com o secretário de Saúde, senhor Agostinho Bespalez. Voltamos já já. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro.
Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas, trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o secretário de Saúde, senhor Agostinho Bespalês. Agostinho, nós falamos da sua passagem lá por Cuiabá, com a reunião dos secretários, ficou tudo muito bem explicado. Eu queria tratar de umas questões aqui bem mais presentes aqui. Eu soube que, há algum tempo, os vereadores, inclusive a atual presidente esteve nessa comissão, fizeram visitas aos centros de saúde, aos PRFs, e teriam produzido um relatório com uma série de questões levantadas à ocasião, que foram apresentadas ao secretário de Saúde. Nem sei se era você. Eu estive com ela me disse o seguinte: Vicente, pergunta para ele conta para ele que algumas daquelas reivindicações de fato foram atendidas, mas há um número razoável daquilo que... Você se lembra desse relatório? O que você poderia dizer para quem nos acompanha do que foi feito, o que não foi, o que pode ser feito? É assim, Vicente, eu vi o relatório, né, estou ciente do que é. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, uma equipe da UFMT com um projeto vinculado ao Ministério da Saúde num programa chamado Versus. Então eles refizeram tudo isso, tanto com atenção básica, média e alta complexidade, UPA, SAMU, vigilância, CTA, banco de sangue, CAPS, todos os setores eles fizeram e nós estamos aguardando o relatório. Assim, nós passamos, independente de eu estar aqui em Juína ou não, e não que eu estou sendo taxativo com isso, mas uma dificuldade enorme com o governo do Mato Grosso. Quem já acompanha a saúde pública há algum certo tempo, vamos voltar um pouco na gestão de Blairo Maggi. Blairo Maggi teve uma parte de sua gestão, de sua primeira gestão, que ele investiu muito na saúde. Então ele investiu em estrutura, ele investiu em equipamento, ele investiu em frota para a saúde, tudo. Nessa parte ele fez um bom trabalho, mas só. Então nós estamos falando de situações aí de 12 a 16 anos atrás. O relatório permeou essas questões? Sim, o relatório por quê? Eles pegaram e viram atualmente a situação das unidades, questão de servidores, né, de equipamentos, o que tem, o que não tem, o que falta, qual a maior demanda, qual a maior reclamação dos servidores, né? Então, assim, algumas coisas nós conseguimos realizar? Conseguimos. O que demanda a parte orçamentária principal, de reforma, ampliação e tudo mais, nós temos que aguardar alguns projetos do Ministério
Desculpe. Porque o próprio município não aguenta. Hoje nós temos o quê? A parte orçamentária do município de Juína. Né? Hoje nós temos aí os 15%, se nós levarmos em consideração, do município, vai girar em torno de 500 mil por mês. Mais ou menos, certo? Oscilando aí até 600 mil. Esses 15%, que de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, seria obrigatório, o mínimo 15%. Com o recurso estadual, mais ou menos ele vindo com os 50% a menos que foi aprovado por toda a Assembleia Legislativa, que até então o governador não conseguiu alterar isso, girando em torno dos seus 600 mil mês. Governo federal, 1 milhão e 100, de 900 a 1 milhão e 100 mil. Maravilhoso. Então nós estamos falando de uma conta de 2 milhões e 100 mil. Hoje só a folha atual, com o déficit de funcionário que nós temos na Secretaria de Saúde, a nossa folha hoje é de 1 milhão e 300 mil, só de servidores. Ultrapassou os 50%, você está aí com 55, isso. 56. Médicos, com todos eles, hoje nós temos em torno de 800 mil de folha. 2 milhões e 100. Acabando o dinheiro já. Pois é. Aí entra todo o material de consumo, alimentação, material de higiene e limpeza que nós precisamos. Resumindo, o que nos sobra para investimento? Zero. Praticamente nada. Então, assim, maravilhoso seria se nós tivéssemos, agora eu falo até a nível nacional, não falo só município e estado, um país com certo menos de corrupção e uma visão um pouquinho melhorada para aqueles setores que realmente necessitam, certo? Porque nós temos hoje, quem acompanhar até pelo próprio portal da transparência do governo federal, hoje o investimento do PIB nacional em relação à saúde gira em torno de 2,3 a 3,7, que foi o máximo que atingiu. Aí só um comparativo, porque são setores que nós temos aqui no município também. O judiciário hoje está trabalhando acima dos 10% do PIB, que ele recebe isso. Opa, ele é necessário? Claro, concordo. Agora, será que não tem como remanejar de algum outro lugar para aumentar isso para a saúde do Brasil, não só a nossa? Agora uma coisa, eu concordo que é uma questão mesmo de visão de país, de mundo, de cidadania. Não sei onde vamos chegar. Mas é o seguinte, você imaginar que é possível ter um percentual do PIB maior para o judiciário do que para a saúde, é uma coisa que, a meu juízo, não bate. É uma conta que não fecha. Você priorizar qualquer outra coisa em relação à saúde. É evidente, sem isso nada anda. Nós temos notícias a nível nacional em relação a esses comparativos, mostrando, né, as defasagens. Então por vezes, até mesmo colegas vereadores, né, acabam falando, olha, nossa, a saúde de Juína está um caos. Avaliando ao pé da letra, não é isso que nós avaliamos. Até porque caos realmente é o que nós temos em algumas cidades do Brasil, que o paciente fica, se ele precisa tomar um soro, ele fica no chão, ele fica num corredor de hospital, né, não tem o suporte. Isso conosco, graças a Deus, não ocorre. A gente não vê paciente em macas aqui, nos corredores dos hospitais. Essas coisas precisam ser ditas com clareza, né, Agostinho? Eu acho que críticas devem ser feitas, mas eu acho que eu concordo com você. E muito assim, até pelo relatório dos vereadores, né, a questão do atendimento da atenção básica. Poxa, porque a pessoa não consegue lá a sua consulta? Exatamente, no dia não. No dia não, mas no outro dia ou no posterior ela vai conseguir, certo? Então hoje é por isso que nós falamos por muitas vezes o trabalho preventivo. Só que infelizmente por um problema cultural, demanda de horário de trabalho, né, as ocupações hoje da população, porque tudo está muito difícil, né, não só na saúde, mas em todos os setores, às vezes a pessoa não tem tempo. Porém, hoje o órgão público, para absorver tudo isso, ele também não comporta essa absorção. Né? Nós temos exemplo do privado. O privado,
Acontece, poxa, o médico atrasou 3 horas, 4 horas, estava numa cirurgia. Isso é normal. Agora, o órgão público justificar que por um atraso de 1 hora, às vezes, está prejudicando um serviço, não. Né? Isso acontecia, né, com uma certa frequência na UPA conosco. Ah, poxa, está demorando 1h30, 2. Tudo bem, nós trocamos o profissional, melhoramos o atendimento, né, o fluxo está melhor. Porém, muitas vezes a pessoa tem que entender que tem gente que chega lá e fala, poxa, eu estou com uma dor no abdômen faz 3 dias. Perfeito, dentro da emergência tem um paciente, como aconteceu aí semana passada, esmagado por 2 caminhões e o médico tem que dar o apoio. Então, exatamente, então são coisas assim, ou poderia ter mais um profissional. Poderia se eu conseguisse um médico, o valor de um profissional médico, como existe no estado de São Paulo, no estado do Paraná, que eu tenho um médico da atenção básica, por exemplo, que o salário dele é R$ 4.500. Hoje, Juína paga para o médico da atenção básica 14 mil. Então, tem uma certa discrepância financeira que, se nós não tivermos um retorno, infelizmente não dá. Eu acho que nós estamos falando de uma questão em que você tem custos 4 vezes superior a São Paulo, com possivelmente uma previsão de receita N mil vezes inferior a São Paulo. Nós estamos aí lutando contra 2 frentes inconciliáveis. E hoje nós temos esse exemplo dentro do nosso estado, Vicente. Por exemplo, Sinop, Lucas, Sorriso, Primavera do Leste e Brasnorte, tratando de parte financeira per capita, são municípios, nós até brincamos em COSEME, são nossos primos ricos, né? Então, Campo Novo do Parecis também. Porém, todos esses municípios, com a receita elevada como eles têm, não conseguem dar todo o suporte também. Então, isso nós estamos falando para as pessoas que conhecem minimamente o nosso estado, sabem do que eu estou falando. Então, o fluxo financeiro é bem maior, porém a dificuldade é a mesma. Eu quero falar, no próximo bloco eu quero fazer um comentário com você sobre essa questão do percentual para o custeio das folhas, da folha de pagamento. Esse percentual em relação a outras prioridades também me assusta um pouco, mas aí eu vou te ouvir. Ok. Estamos conversando com o senhor Agostinho Bespalês, secretário de Saúde, voltamos já já. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Líder Construções Elétricas. Elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão. Eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas. Vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice. Instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o secretário de Saúde, senhor Agostinho Vespalês. Agostinho, eu quero fazer um registro seguinte. Eu tive um problema de coluna daquele que quase me matou e fui lá na UPA. Meu filho me levou quando eu não aguentava aí, cheguei, sentei lá, esperei um tempo que eu considero normal. É uma dor, você deve imaginar, todo mundo sabe o que é uma dor da coluna. Com certeza. Um tempo que eu considero normal, fui atendido, tomei soro, aquela coisa toda e fui embora para casa. E é um depoimento que eu faço sem nenhum medo de estar cometendo sacrilégio. Eu considerei o atendimento bem normal. E mais, como eu morei em capital, morei em Belo Horizonte, no Rio e tal, ele seria muito pior, que eu também já fui atendido lá, em cidade grande. Eu meio que abono o que você disse agora há pouco. Sim, eu queria trocar ideia, conforme eu disse no final do bloco. Certo. Nós temos os percentuais, você acabou de citar 2, pouco para a saúde e 10 para o judiciário. Mas sempre que se fala na folha, você acabou de falar na folha nossa aqui, ela foi lá 55, 60 do orçamento. 57, fechou 2014. Tá, 57. Agora, isso nem é uma crítica, é só mesmo uma curiosidade. Não seria possível, ou eu que estou enganado, administrar isso com uma folha menor? Eu fico sempre achando que tem gente demais. Mas posso estar enganado. Vicente, nós, até o senhor falou, o próximo programa é com o Erickson, né, o senhor pretende chamá-lo aqui. Eu vou começar aqui. Nós dois somos, digamos, as duas secretarias da prefeitura que nós temos todo o nosso orçamento vinculado a algum serviço. Porém, para esse algum serviço ser realizado, o Ministério da Saúde nos impõe certas prioridades. Por exemplo, eu não posso trabalhar com uma equipe de PSF sem a equipe mínima. Então, nós estamos falando de todas as micro-áreas de agentes de saúde. Então, se tiver 12, eu tenho que ter 12 agentes de saúde vinculados ali. Eu tenho que ter, pelo menos, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, uma recepcionista e um serviço geral. Isso é obrigatório de acordo com a determinação do governo federal. Determinação do governo federal. Eu tenho que ter isso na equipe. Caso eu não tenha um desses profissionais, o governo, durante 90 dias, né, não a parte de agentes comunitários de saúde, mas dos demais da equipe, se eu ficar sem um deles, por mais de 90 dias, o governo federal me corta todo o recurso daquela unidade de saúde. Nós estamos falando da casa de R$35 mil por mês. Então é tudo vinculado. Eu tenho um trabalho no CAPS. Ok, a equipe mínima, então ele já dá a equipe mínima. São esses. Eu tenho que cumprir todas. Assim como a educação. A seu juízo, essa equipe mínima é necessária? Absolutamente. Não tem jeito de... Então, só para... deixa eu tentar fechar. Não é possível, só de saúde, por exemplo, não é possível trabalhar com um número menor de colaboradores. Não, porque acaba deixando exaustivo o trabalho. Com isso, eu diminuo o rendimento de cada servidor. Então, você só tem como sair do aumento da receita. Não pode diminuir a despesa, tem que aumentar a receita. Exatamente. Que isso, na verdade, é uma briga nacional pelo aumento da lei de responsabilidade fiscal. Então,
Olha, em havendo aumento do percentual para atender a lei de responsabilidade fiscal, nós teremos irremediavelmente aumento da folha. É disso que estamos falando. Exato. Não é? Tendo o aumento da folha, você acaba comprimindo outras prioridades. Exatamente. Você que nos ensina, mas eu estou começando a ver aí um beco sem saída. Porque o 100% é 100%. Esse é imutável. Exatamente. Você não vai ter 100 em alguma coisa. Exato. E se você aumenta o 57, que foi o que você aplicou agora, e vai para 58, 59, você está comprimindo outras prioridades, que também você acaba de colocar agora há pouco, são também imutáveis, você não tem como evitar. Exatamente. Não tem como fazer, né? Então acaba de aumento da receita. Exato, como o senhor falou, acaba comprimindo tudo e acaba deixando uma parte que poderia ser investida para fora. Né? Por exemplo, nós já estamos tendo uma preocupação tremenda, né? Que isso eu já adianto para o senhor, e isso também tem à disposição a internet a nível nacional, que na verdade a vontade do Ministério da Saúde é que todos os municípios do Brasil tenham em seu quadro uma unidade básica de saúde para cada 2.000 habitantes. Ou seja, nós estamos falando de 11 para 20 unidades de saúde. Lembrando que para ter isso é todo com a equipe mínima. Com isso, só essa parte, a saúde já leva a folha de pagamento lá em cima. Acaba todo, o 57 já mais do que chegou, já foi. Mais do que passou de 100, se fosse possível. Sim, se fosse Agora, possível. Uma coisa, então talvez pudéssemos pensar no país como um todo. Quem sabe então a superpopulação, tomara que eu esteja errado, do funcionalismo federal, que acaba comprimindo também todo o recurso para lá, para pagamento de custeio. Bom, cá entre nós temos 22 mil funcionários contratados, não é isso? Cargos de confiança, que é um número que, sob qualquer aspecto que se imagine, ele é absurdo. Você pega a Inglaterra, que tem um PIB parecido com o nosso, 300 cargos de confiança. Ora, 300 para 22 mil, uma vez debati isso, não sei com quem, aí falou, Vicente, você tem que entender que nós somos um país de 8 milhões, de 500 mil habitantes. Eu falei, ok, tem que entender que temos 200 milhões de habitantes, a Inglaterra tem 60, ok, e tem mais também, nós somos um país doente, é um país adiantado, tem muito menos. Eu falei com ele, multiplica à vontade, não vai chegar a 22 mil de jeito nenhum. Com certeza. Partindo de 300, você pode colocar. Proporcionalmente falando, não vai atingir o mesmo patamar nunca. Isso é que é o desastre. Então, será que é isso que estamos falando, Agostinho? Quem sabe uma providência dessa, pudéssemos sonhar em que se comprimisse ou se trabalhasse com a gestão mais enxuta na folha federal, sobrasse recurso para mandar para os estados. Além da corrupção, porque, olha, nos tempos de hoje, nem dá para falar, porque o tamanho dela alcançou alguma coisa que... níveis praticamente imensuráveis. Até eu, que sou um sujeito velho, eu nunca imaginei de ver um negócio desse tamanho. Mas quer dizer, sem falar nisso. Então, essa questão precisa ser resolvida, mas também, do ponto de vista técnico, talvez fosse possível imaginar um enxugamento de folha para que sobrasse recursos para os municípios. Será que... Com certeza. Agora, sonhar com isso é sonhar acordado. Né? Ainda mais assim, que nem para nós seríamos bem, né, beneficiados com isso, porque nós somos plenos. Né? Então, todos os recursos federais não vão mais para o Estado, já vem direto para a conta do município. Então, se tivesse esse aumento, já iria computar na nossa parte contábil. Com isso, o nosso índice automaticamente baixaria. Claro. Né? Assim como alguns recursos federais. Até nós acabamos falando isso na audiência pública, né, sobre o ano de 2014, que o governo federal deixou de nos repassar em torno de 300 mil reais. Teve gente que chegou e falou, não, mas o governo federal jamais faria isso. Né? Eu tenho por fotos e prints de tela do que o Fundo Nacional de Saúde nos falou. Então, o que eles fizeram? Mandaram 70% do recurso desse 1 milhão, certo? 1 milhão e 80, 1 milhão e 100, 70% ele encaminhou aos municípios. Os outros 30%,
ele deixou bem claro que ele iria encaminhar até do dia 5 ao dia 9 de janeiro, porque já faz parte do outro ano, já computa para o outro ano, né? E fica esses 30% fora. Resumindo, 30% de 1 milhão a 300 mil. Então nós temos isso fisicamente para comprovar para todos. Contudo, né, com essa questão, foi por isso que o governo federal pediu para que a Câmara e o Senado aprovassem a LDO dele, mesmo diminuindo os recursos, para falar, fechei meu caixa, ok. Entendi. Né? Que seria maravilhoso para o órgão público municipal. Claro. Porque se nós pudéssemos chegar, mandar um projeto de lei para a Câmara, falar, ó, deixei de receber isso aqui, o que eu tinha para fazer foi isso, ok, quitou minha dívida. Claro. Fechei o ano zerado. Correto? Não, não é correto. Então, assim, fica aquelas questões. Por que só prioridade para o federal e o municipal? Tá. Só para entender, você tem que fechar o orçamento mesmo sem receber esse valor? Perante ao Tribunal de Contas, eu vou ter que justificar depois por que eu não fiz. Ah, entendi. Aí eu tenho que usar todas essas justificativas, alencá-las todas, para poder justificar o porquê eu não atingi o meu patamar correto, porque eu não zerei as contas. Só para finalzinho desse terceiro bloco, nós achamos aqui mais ou menos 2 milhões e 100 para a saúde. Exato. Você, com a experiência que já tem de longos 5 meses, o que seria para Juína o ideal? Hoje, para Juína, como polo regional de saúde, para nós termos um trabalho satisfatório, também não serei tão ambicioso em falar vou deixar 100%, mas hoje nós precisaríamos de investimento na média e alta em torno de R$800 mil a mais por mês, né? Na urgência e emergência em torno de uns 400 mil e para atenção básica como um todo aproximadamente uns 500 a 600 mil para amenizar o serviço básico. Uns 700. Uns 700 a mais. 2 milhões, digamos. Então, de 2 e 100 iríamos a 4 e 100. Para 4 e 100. 4 milhões seria um número redondo para poder e atender. Falando disso, aquela parte do governo do Estado. Se ele retornasse ao 100% do recurso que ele deve nos mandar, só aí já vai dar uma diferença muito boa. Faltam uns 300 mil. Mais, vai dar em torno dos 400 a mais. Então, esse nosso 4 aí viraria 3.600 e o Estado completaria os 400 que faltam, o Juína estaria bem atendido. Seria bem melhor. Poderíamos aumentar a nossa oferta. O duro é a expectativa de que isso se resolva. Exatamente. Senhores, nós estamos conversando com o secretário de Saúde, Agostinho Bespalês. Voltamos já para o último bloco. Administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo.
Líder Construções Elétricas, elaboração de projetos, instalações, construções, manutenção em alta e baixa tensão, eletrificação nas áreas urbanas e rurais. Líder Construções Elétricas, vendas de materiais para alta e baixa tensão. Avenida JK, saída para Castanheira. Telefone 3566-4217. Líder Construções Elétricas. Trabalhamos para o desenvolvimento de Mato Grosso. Para cuidar melhor de sua saúde, a Prevênia Diagnóstico por Imagem está digitalizando os equipamentos para exames de mamografia, raio-x simples, raio-x contrastados e ultrassonografia. Telefone 3566-4500. Além de tomografia computadorizada Multislice, instalamos modernos aparelhos de densitometria óssea para exames de osteoporose e avaliação de massa corporal, com atendimento na Policlínica. Telefone 3566-1001. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com o secretário de Saúde, Agostinho Bespalês. Agostinho, eu tenho umas questões aqui que eu comecei a falar, depois nós desviamos por âmbito federal. Vamos voltar para a Juína. Vamos lá. É o seguinte, alguém disse que o ideal talvez fosse, que eu sei que você tem uma coordenadora do PSF, desse certo, e que continuam as queixas sobre alguns atendimentos no PSF. E aí, na rua, você pergunta para ele se ele não poderia, ele junto com a coordenadora, e um por um, para ele assistir, para ele ouvir as queixas. Você tem ouvido isso? Isso é... Sim, é fato? Já me cobraram isso também, né? Falaram, não, vamos lá e vamos participar. Realmente, essa é uma parte que ainda eu estou em déficit com o município, né? Até porque, se nós avaliarmos, não é aquela questão de ser melhor que um ou melhor que o outro, mas como estava a saúde de Juína há 6 meses atrás e como está hoje. Então muita gente fala, mas você também tem que sair um pouco da parte administrativa. Perfeito, assim que estiver rodando eu consigo me ausentar. Tem algumas unidades que eu já fui, já dei uma olhada, visitei, não são todas, mas fiz, né? Então assim, eu gostaria de ter o tempo de sobra para poder falar, olha, eu vou lá na unidade. Até teria, porém esse contato com a população eu precisaria estar presente no horário de expediente. Dessa forma eu consigo, mas bem aos poucos, né? Então até tiveram vereadores que até me cobraram isso, nossa, mas é fácil, é só ir lá e ver. Falei, pois é, gente, então vamos trocar. Eu vou lá e vejo e nós sentamos, né, esse em questão. Eu falei, o senhor senta ali no meu lugar, fica ali, eu vou lá. Né? Não, eu não quero aquilo. Eu falei, não, então tá bom, então vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos, eu vou fazendo. Você acaba lidando com material burocrático muito grande, né? Aquela burocracia que te impede de ir a campo. Isso, então assim, porque nós temos os coordenadores de todas as unidades que eu acabo recebendo ali na secretaria. Aí entre a parte administrativa, parte contábil, e assim, Vicente, é um mal que eu tenho, porque como eu havia falado para o senhor até na entrevista na Rádio Band, a minha visão é mais técnica, minha visão não é política. Né? Isso até a grande maioria hoje dos secretários do Estado de Mato Grosso, todos os secretários, né, a grande parte, não tem essa visão política até. Né? É necessário, não discordo, não vou entrar nesse mérito. Porém, a nossa parte hoje, secretário de saúde, muita gente não sabe, mas nós temos maior responsabilidade do que até o prefeito. Né? Por exemplo, até as contas. Existem as contas que a prefeitura fecha e tem as contas que a saúde fecha. E quem homologa da saúde é o secretário e não mais o prefeito. Então, sem o secretário dar o ok, conferir todo o orçamento, toda a despesa e falar, tá certo, digitar a senha dele homologando, o prefeito não consegue fazer isso. Com isso, nós barramos todo o recurso federal. Então, assim, a responsabilidade é muito grande.
E eu acompanho tudo isso. Então, não que eu não confie nos colegas, confio nos colegas que fazem isso. Porém, os colegas eles têm uma prefeitura toda para organizar. A parte da saúde cabe ao gestor da saúde fazer isso. Daí a impossibilidade de correr a campo e ver as questões que estão lá. Uma vez uma colega de trabalho falou isso, né? Falou, nossa, secretário, o senhor tem que saber desde um pneu furado de uma ambulância até aquele paciente que está lá na UTI. Eu falei, exatamente. Não, mas como o senhor tem cabeça para isso? Realmente, exige um pouco não, grande parte do seu tempo, inclusive interferência até familiar, né, de dedicação para isso. Então, realmente, eu prefiro me dedicar, assim como alguns, digamos, favores, né, que chega uma pessoa, olha, vê isso para mim, o paciente tal, mas vê isso. Então, assim, eu vejo, auxilio, estando ao meu alcance, eu vou auxiliar. Porém, eu prefiro atuar com o bem comum, ou seja, como um todo. Ninguém é prioridade. Todos são prioridade. Concordo. Certo? Deixa eu ver outra coisa. Outra coisa que me queixam é dos conselhos. Olha, fala lá com o Agostinho que os conselhos não estão funcionando. Eu participei de um seminário lá no Cefapo, onde se discutiu muito a questão dos conselhos de saúde. E eu me lembro que o que se disse lá era da enorme importância desses conselhos, até mesmo, como diria, uma força de auxílio ao próprio secretário. Porque, concorda, Agostinho, talvez essas questões sejam filtradas nos conselhos e lhe ajudem, é disso que estamos falando, né? Exatamente. Nós temos o Conselho Municipal de Saúde, né? Logo que eu entrei, até o pessoal me falou, olha, está muito tempo parado, não estão atuando. Então, assim, tem o conselho, porém até os próprios conselheiros, né, acabam, ou por uma ou outra situação, acabam deixando de lado aquela parte, certo? Então, tem ocupações? Tem ocupações, mas assim, nós estamos buscando uma forma de ser melhorado, certo? Temos o seu Antônio, presidente do Conselho Municipal de Saúde, ele é colega nosso de trabalho. Então, assim, ele atua bem, né? Ele cobra o que tem que cobrar da gestão, nos passa o que chega de reclamação, buscando essa melhora. Mas olha, Agostinho, o funcionamento desses conselhos, eles não são, eles não funcionam por si só, cada um deles. Digamos que não tem havido muita movimentação no conselho tal. Isso é um problema lá ou é a Secretaria de Saúde que tem que fazer isso funcionar? Não, aí é um problema de cada conselho, é lá. Então, quando colocam que os conselhos não estão funcionando, não é muito uma questão sua. Exatamente, até porque o conselho, ele tem, que nem eu sou representante no conselho da gestão, Tá. Porém a presidência do conselho não é minha. Tá, então se o conselho não funciona, talvez até te impeça de colaborar. Porque o conselho queria trazer as demandas, não é? Até porque a grande parte de aprovações de demandas, tudo que é feito, um investimento, uma construção, uma contratualização, uma repactuação financeira com o Estado, o desenvolvimento dos trabalhos, tudo isso nós passamos para o conselho. E nós precisamos de uma autorização do conselho para isso. E para isso ele tem que funcionar. Exatamente. Então, assim, nós convocamos o conselho quando nós temos a demanda. Assim como nós estamos cobrando do conselho, quando tem a demanda, que nos convoquem. Então é correto afirmar que há, digamos, um funcionamento dos conselhos que não é o ideal, mas que você não tem como melhorar isso, na medida em que o conselho funciona porque ele está lá para funcionar, independente de você. Exatamente. E você precisa dele para aprovar as suas contas. Com certeza. Rapidinho, descentralização dos medicamentos. Há quem se queixa que o idoso está lá longe e aí é preciso pegar o remédio, não tem condição, o ônibus, moto, para vir buscar. E isso já tem algum tempo que era essa proposta, né? Como é que está isso agora? Isso, esse daí nós já, no começo do ano, já começamos as aquisições, porém, a grande maioria das empresas são do Rio Grande do Sul. Nós tivemos toda a paralisação dos caminhoneiros nas estradas, principalmente na região sul, para quem acompanha lá, foi o maior prejudicado. Isso é para trazer o quê? Para trazer os medicamentos que nós pedimos, por quê? Hoje o que nós temos na farmácia básica
é uma demanda para atender de acordo com o que nós tínhamos. Como nós vamos descentralizar alguns dos medicamentos, não todos, temos que aumentar a demanda. Por que eu frisei não todos? Antibióticos e medicamentos controlados, hoje nós temos legislações que só nos autorizam a dispensar esse medicamento com receituário controlado. Então, se eu tiver todos eles em cada unidade de saúde, eu tenho que ter um farmacêutico por unidade de saúde. Tá. Então, vamos nós. Em determinados medicamentos, você, por mais que queira, vai ter que mantê-los centralizados. Centralizados. E se aquele idoso precisar daquele medicamento, não adianta, ele vai ter que vir mesmo ao... A questão do antibiótico e dos medicamentos controlados, sim. Né? Ou então pode pedir para alguém vir buscar, ou de repente até a própria unidade de saúde, para o enfermeiro, se consegue pedir para alguém pegar para ele, isso nós vamos dar um jeito. Agora todo o básico retorna para a unidade. Porque eu estou dizendo, é bom que isso fique claro, porque às vezes você fala, olha, não tem aqui o remédio que o secretário não quer, não é bem isso. Você tem ali algumas normas que devem ser seguidas. Nós estamos no finalzinho do programa e eu queria te perguntar 3 questões para as 3 respostas rapidíssimas. A casa do idoso, perguntam se já o veículo está disponível, que estava se trabalhando no veículo para a casa do idoso ou não? Não, então tem casa de apoio. Casa de apoio, perdão. Casa de apoio. Sim. O veículo para a casa de apoio já veio? Sim, já está em fase final o processo licitatório de um veículo doblô para a casa de apoio, vai ser encaminhado ao município de Cuiabá. E para ajudar a melhorar o transporte lá em... Isso tem o quê? Quanto tempo? Creio que 30 dias aproximadamente, porque é só o final, mais um pouquinho mais, 45, porque daí para a CNPJ, as empresas que vendem carro têm que vir direto de fábrica, não é da revendedora. Mas olha, é uma ótima resposta partindo de serviço público, 45 dias. Sim. Outra coisa, algumas cirurgias especiais ainda não estão sendo atendidas. E a última delas, que pensava-se numa terceirização de alguns atendimentos por meio das OCIP. Essas 2 questões, como é que andam? São juntas. Essas questões são cirurgias especiais que nós estamos falando, são cirurgias eletivas, ou seja, que não é para ser resolvida imediatamente. Né? Então nós temos uma demanda de algumas cirurgias desde 2009 na fila. Então assim, em contato com algumas especialidades, pelo valor que nos foi ofertado, iria se tornar inviável para o município, certo? Buscando outra realidade, outros profissionais, para não ter essa questão de OCIPs, que muita gente critica, outros falam mal, nós tentamos de todas as formas, não deu. Fomos para a OCIP, porque o valor é o mesmo que pagaríamos, porém o trabalho em torno de 70% maior do que nós teríamos, que seria ofertado no município. Então, mais ou menos em um prazo de 30 a 60 dias no máximo, essa empresa, e deixamos bem claro que o problema que nós tivemos a nível de estado com OCIPs e OSs, porque eles pegaram gestão, em Juína isso não vai acontecer. Eu só quero o profissional médico para realizar o serviço dele. A gestão gestão continua comigo na Secretaria de Saúde, conosco lá. E lembrando que OCIP são profissionais 100% SUS. Eles não terão e não poderão ter vínculo nenhum com órgão privado, somente à disposição do município. A sua expectativa é que a OCIP comece a funcionar quando? No início do mês de maio. Também está próximo para considerar. Até o começo do mês de maio já começamos a trabalhar com esse pessoal. Muito bem, senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade Revista. Quero agradecer muito a presença do senhor secretário de Saúde, Agostinho Bespalês. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Espero você. Obrigado e até lá.